Existe uma ligação entre o Ministério Infantil e o caso Epstein? Eu vivi esse lado oculto do Ministério Infantil e a minha liderança não soube lidar com a situação. Por isso eu me vejo na obrigação de orientar a você que hoje está à frente de um grupo de crianças ou de adolescentes. Olá, sou a tia Tânia. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu passei agora, recentemente, 10 dias em um projeto missionário pelo sertão e por isso nesse período estive um pouco afastada das redes sociais. Cheguei a ver alguma coisa sobre esse caso Epstein, mas não podia me aprofundar, entendi que era alguma coisa com exploração sexual, exploração infantil, tráfico de mulheres e tal, mas não consegui me aprofundar. E agora que eu voltei para a minha cidade, por isso talvez meu vídeo esteja saindo um pouquinho atrasado com relação a outros vídeos falando sobre o mesmo assunto, parei para tentar entender o que estava acontecendo e vi que era alguma coisa em torno de um milionário que havia sido preso por um esquema com os superpoderosos do planeta Terra, em que ele ajudava a acobertar e até promovia eventos, festas, onde acontecia todo tipo de atrocidade que você não pode imaginar que um humano tenha a capacidade de fazer coisas desse tipo. E esse milionário estava à frente comandando esses grupos. E ele acabou morrendo na prisão, uns dizem que foi suicídio, outros dizem que obviamente não foi suicídio. Fato é que foi revelado que grandes nomes, os maiores magnatas do planeta Terra, eram acobertados enquanto faziam verdadeiras atrocidades, abusos inimagináveis. E não por coincidência, aquelas coincidências de Deus, eu essa semana estou estudando o livro de Naum, inclusive já acabei, porque é um livro bem pequenininho, né? Mas eu tenho lido a Bíblia e estudado capítulo a capítulo com cuidado. E em Naum, durante todo o livro, o profeta está proferindo contra a cidade de Nínive. E foi inevitável eu fazer uma comparação com esse caso Epstein. Porque assim como neste caso se denuncia os mais poderosos envolvidos em um esquema, a cidade de Nínive estava sendo denunciada através do profeta, que estava revelando as palavras de Deus, pela sua violência extrema, pela sua promiscuidade, ela é chamada de prostituta várias vezes, pela corrupção do sistema. Era uma cidade onde não havia justiça, a justiça era cega, a justiça é calada em prol dos poderosos. E Deus ali revela ao profeta que apesar da aparência linda, majestosa da cidade de Nínive, por trás dela havia toda essa podridão. E essa podridão já estava transformada em cultura, já estava enraizada no povo, não era algo individual, já era cultural. E a Bíblia também tem outros exemplos. Babilônia é citada várias vezes. Tem a cidade de Teba, que também é citada no próprio livro de Naum. Em algumas Bíblias ela é chamada de Noamon, se eu não me engano, mas é a mesma cidade, que é uma cidade muito majestosa também, no Egito. Eram cidades gigantescas e que ninguém imaginava que poderiam ser derrubadas. Conseguem ver a ligação com esse caso Epstein? São super magnatas, são príncipes, são presidentes, são os maiores trilionários, são pessoas que já tinham tanto dinheiro, tinham tanto poder, que já não se satisfaziam com isso, já não se satisfaziam com o que podiam comprar, com o que podiam adquirir, com a influência que podiam ter. Elas precisaram partir para a ilegalidade, para o abuso de poder, abuso sexual, abuso de toda sorte de promiscuidade para satisfazer o próprio ego. E algo me chamou a atenção na leitura de Naum e quando eu comecei a fazer a ligação entre as outras cidades citadas na Bíblia, eu percebi que Deus, sempre que acontece de uma sociedade se estruturar, protegendo o mal, ignorando os vulneráveis, explorando os vulneráveis, Deus entra em ação, Deus começa a agir, Deus age contra essas cidades, contra essas civilizações, contra essas organizações. E como ele diz em Naum, Nínive seria exposta, seria mostrada toda a sua vergonha. E é esse o método de Deus, ele expõe, não fica oculto esse tipo de pecado. Deus humilha aquele que parecia intocável. O final é sempre o mesmo. Aquelas pessoas, aquelas organizações, aquelas cidades, aqueles governos que constroem poder sobre injustiça, não permanecem. E é impossível para mim não pensar nesse assunto no âmbito do Ministério Infantil. Eu já contei em alguns vídeos que eu cresci dentro do Ministério Infantil, minha vida inteira eu estive na igreja, e a igreja é um lugar cheio de pecados, cheio de pecadores,
pastores. Inclusive, fica aqui o meu testemunho. Você que está na igreja hoje e a sua visão não está em Deus, você vai ter muita dificuldade em permanecer dentro da instituição igreja. Eu permaneci, mas vendo muitas coisas que eu sei que Deus não aprova. Entre elas, eu mesma sofri abuso ali logo no iniciozinho da minha adolescência por parte da minha liderança. Abuso mesmo. Em algumas situações eu falo que eu sofri assédio sexual, mas se eu pensar bem mesmo, eu sofri foi abuso sexual realmente dentro da igreja, porque eu cheguei a ser beijada pelo meu líder involuntariamente. Na época, relatei isso para a liderança da minha igreja e o caso foi totalmente abafado, não foi levado adiante e, inclusive, o líder continuou com a gente e eu continuei seguindo ali naquela inocência. A partir dali, então, passei a ter medo de evitar ao máximo ficar sozinho onde ele estava. E algumas vezes ele foi à minha casa em horário que ele sabia que meus pais não estavam em casa. Éramos eu e a minha irmã, que é 3 anos mais nova que eu. E quando tocava o interfone, a gente já olhava da frestinha da janela assim, a gente via o carro dele estacionado do lado de fora do prédio e a gente ficava quietinho, em pânico, com medo do que ele poderia fazer com a gente. A gente sabe que se a gente tivesse deixado, teria sido muito pior. Mais tarde eu entendi o que estava acontecendo com a minha liderança, com o pastor, porque logo à frente o pastor que estava à frente da igreja naquele momento foi pego em adultério, foi afastado. Mas ali a gente entendeu o porquê de ter sido aquilo abafado, porque o próprio pastor também estava em pecado, era conivente com esse tipo de atitude. Mas o meu relato não é o único. Algumas vezes em que eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com algumas pessoas mais maduras na igreja, outras pessoas relataram o mesmo tipo de situação, de ter sido abusado e relatar e o caso ter sido abafado. Existe um padrão. Muitas vezes a liderança da igreja não quer perder alguém que é um bom dizimista, não quer manchar a reputação da igreja, manchar a reputação da pessoa, ou trata aquilo como se fosse um erro esporádico daquela pessoa, que a pessoa merece perdão. Mas há casos em que a igreja não tem esse direito de cobrir, de encobrir esse tipo de abuso. Um caso como foi o meu, deveria ter sido levado a um tribunal, à justiça. E eu quero dizer uma coisa aqui importante. Quando há abuso, a culpa não é da vítima. Eu sei que muitas vezes eu mesma me peguei pensando em casos em que houve estupro e a gente olha as roupas que a menina estava, né, numa balada e tal, a gente fala, poxa, mas também com essa roupa você está chamando. Mas independente da roupa, independente das atitudes, a culpa do abuso é a do abusador. Inclusive eu, nessa idade, era uma criança praticamente, e eu sempre fui recatada, nunca gostei de usar roupas que revelassem demais o meu corpo. Ainda mais depois desse primeiro abuso, eu passei a ter mais cuidado ainda, a selecionar mais ainda as vestes que eu usava, também ambientes que eu frequentava, mas ainda assim aconteceu comigo por várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Algumas vezes fui, depois de adulta, agora, há pouco tempo, ser procurada por pessoa casada, propondo adultério. Isso acontece dentro da igreja, gente. Acontece muito. Não fechem os olhos. Nós, como líderes, é nosso dever proteger as crianças, proteger os adolescentes, principalmente aquele comecinho ali da adolescência, os juniores, né? Que está começando a formar, a menina está começando a ganhar contornos no seu corpinho, o rapaz também já está começando a ter mudanças hormonais. Nós precisamos proteger essas crianças que estão ao nosso alcance. Isso não é um detalhe que você está aprendendo hoje e pode esquecer. Isso tem que estar na sua mente todos os dias. Você tem que ver maldade nas coisas pelas crianças, porque elas muitas vezes não entendem mais intenções, não entendem a maldade que está no coração do outro. Então a gente, além de observar todo o ambiente, selecionar muito bem a equipe que vai ter contato com as crianças, a gente precisa também instruir as crianças para que elas mesmas evitem se colocar em posições de perigo. E eu anotei alguns pontinhos aqui que você pode passar para as suas crianças em algum momento, pode fazer uma palestra ou pode aos poucos ir incutindo isso na mente delas. Principalmente com adolescente, eu acho que é interessante ter umas reuniões assim, de vez em quando. Uma reunião que fale sobre namoro, uma reunião que fale sobre o cuidado com o próprio corpo, talvez até separadamente, meninos e meninas, um homem ministra para os meninos, uma mulher ministra para as meninas. São muitas maneiras da
gente aplicar esse conteúdo. Mas eu acho que é importante que nós ensinemos as crianças que o toque pode não ser normal. Para as crianças, a gente hoje já até tem um trabalho nesse sentido, né? Normalmente a gente trabalha aquele semáforozinho que mostra as partes do corpo aonde é normal alguém tocar, pessoas que a gente não tem muito contato tocarem, e aonde já tem sinais de alerta, como a bochecha, como o ombro, e os locais totalmente proibidos, que são as áreas sexuais, íntimas. Então a gente já tem esse trabalhozinho com as crianças, mas isso tem que permanecer, tem que ser sempre ensinado, tem que ser sempre reforçado. A gente também pode ensinar as crianças a evitar sentar próximas de pessoas que possam oferecer riscos, mesmo na igreja, mesmo nos bancos da igreja, evitar sentar a menina perto de homem, até os meninos perto de alguns homens, principalmente. E embora há muito caso de abuso sexual por parte de mulheres também, que não é uma coisa muito divulgada, mas acontece, mas quase sempre quando a gente tem notícias, são homens que praticam. Mas ensinar os sinais de alerta, ensinar a discernir um olhar que não é um olhar legal, alguém que fica olhando muito para os seios da menina, alguém que olha quando ela passa, que acompanha com o olhar, que olha o bumbum, ensinar todos esses sinais de alerta para as meninas, ensinar também colo. Há quem diga que criança não só pode sentar no colo da mãe e do pai, no colo de mais ninguém, mas a gente sabe que dentro da igreja isso não é uma realidade. Às vezes o pai está lá no Ministério de Louvor e a família precisa de uma rede de apoio. Eu não acho isso ruim, porém a gente tem que ensinar a criança a apenas aceitar o colo de pessoas a que nós confiamos e também ensiná-la a perceber se ela está confortável ou não com aquela pessoa. Deixá-la à vontade para ficar com pessoas com quem ela fique à vontade. Porque pode ser também que a criança já tenha percebido alguma malícia em uma pessoa em que nós confiamos e ela já notou alguma malícia. Então, confia na criança, ensina os pais a confiar nos seus filhos. A gente tem que aprender a acreditar quando as crianças falam com a gente. A criança falou que alguém pegou na mão dela de um jeito estranho, fica alerta, acredita na criança, no que ela falar. Também ensine a não ficarem sozinhos com pessoas adultas, principalmente, em algum ambiente fechado. Nunca. Entrou numa sala, só tem um adulto, sai, não fica junto sozinho. Vai ter alguma reunião de liderança? Não você mesmo. Não faça reunião sozinho com um adolescente, principalmente com um adolescente. Não faça uma reunião sozinho com um adolescente. Sempre tem alguém acompanhando a reunião. Tenha testemunhas. Ensina também, eu falei da vestimenta que não é culpa, mas é nosso dever ensinar a ter cuidado com as vestimentas também. Roupas curtas, decotes, transparências, roupa muito marcada no corpo, tecidos que marcam demais o corpo, malhas muito finas. Tudo isso a gente pode instruir as crianças também, os adolescentes. Ensine a decifrar elogios também. Pessoa que elogia demais, que começa a falar da sua boca, falar do seu corpo, falar do seu cabelo, querer tocar o cabelo, ele te elogiou demais também. Ensina a criança que isso não é legal, não é normal, para ela se manter afastada dessas pessoas, ou conversar com algum adulto para entender a situação, desconfiar de convites para ir na casa, mesmo que seja com a família. Esse meu líder, ele convidava a gente muitas vezes para ir na casa dele, e na casa dele ele praticava abuso com a gente, no sentido de passar a mão na gente, abraçar a gente o tempo inteiro, agarrar a gente o tempo inteiro. Isso acontecia dentro da casa dele, com esposa e filhos dentro de casa. Então, ensine a ter cuidado até com os convites. Porque quando ele fazia esses convites, eles não eram assim, vamos lá a gente chama de UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Vamos com a UPA lá em casa. Não, ele chamava uma, duas meninas para ir na casa dele. Então, era uma coisa que era incomum e a gente não deveria ter aceito esses convites, mas não fomos instruídas. E uma coisa importantíssima, crie um ambiente seguro para essa criança denunciar. Mostre que você confia nelas, que você está disponível para conversas, que você está disposta a levar à frente as denúncias que forem feitas. Crie esse ambiente seguro, de forma que você consiga realmente ser um escudo de proteção para as crianças. Nosso dever não é só ensinar a palavra de Deus, nosso dever é proteger, vigiar, orientar e também agir quando algo estiver errado.